Vamos para o livro de Jonas e começar com a chamada de Deus, nesta circunstância de Jonas. É interessante o que nós vamos descobrir hoje à noite. Vai ser divertido. Eu vou dizer, esta história, você não pode ler algumas partes sem pensar que o Senhor tem um bom senso de humor. E outras partes, eu me sinto muito triste ao ler algumas partes. Então, vamos pular nisso agora. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Duas coisas sobre a palavra de Deus, quando Ele chama, quando Ele fala. Você pode procurar qualquer lugar na Bíblia, pode abrir a Bíblia de estudo, pode abrir, como eu tenho hoje à noite, no celular, a palavra de Deus. De qualquer forma, se você procura ver quando Deus fala, você vai descobrir duas coisas. Primeiro, a pessoa que recebeu a palavra do Senhor sabia que Deus está falando. Deus está falando. E outra coisa, a pessoa entendeu o que Deus estava falando. Não tem quase nunca na Bíblia, uma vez o Paulo perguntou quem está falando, quando ele viu Cristo. E Cristo falou, de repente, sou eu, Jesus. A pessoa sabia que era Deus falando e o que Deus quis, o que Deus falou. Deus não está mudo. Ele não tem problema de falar. Às vezes eu tenho problema de falar em português, pior ainda em Deutsch, até em inglês. Às vezes eu fui para uma conferência recentemente, eu estava falando um pouco em Deutsch, um pouco em português, um pouco em inglês. Eu fiquei confuso, falando português com uma pessoa dos Estados Unidos, falando Deutsch com alguém de Portugal. É assim. Mas Deus não tem esse problema. Ele fala todas as línguas boas, sem problema. E quando Ele fala, a pessoa sabe o que Ele está dizendo. O problema não é na Bíblia que a pessoa não entendeu e tem desculpa. Oh, Deus, eu não entendi o que o Senhor estava falando. Oh, Deus, não sabia que era o Senhor. Jesus falou uma coisa interessante. João 10, 27, Ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você se chama ovelha do Senhor, o bom pastor. Tem que entender que é assim em nossas vidas. Quantas vezes eu vou confessar que eu já fiz isso quando eu era mais jovem, tá bom? Então, mas eu fui para um pastor e eu sabia o que Deus estava falando. Eu perguntei sobre isso: pastor, o que você acha sobre isso? Porque eu não entendi? Não, porque eu não quis. Eu não quis obedecer. Ou eu tinha medo de obedecer. Eu quis alguém me falar: não acho que era Deus falando. Acho que era outra coisa. Pode voltar para casa. Fica calma. O problema que existe não é um problema de ouvir. É nosso problema de obedecer. E a mesma coisa aconteceu com Jonas. Mas Jonas, versículo 3, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Se você olha no mapa, a direção que Deus quis para Jonas era na direção de Nínive. E ele foi onde? Direção oposta. Estava fugindo mesmo, mais longe da terra de Deus, a terra de Israel, e fugindo também da obra do Senhor. Então, Jonas, ele fugiu, foi viajando na direção oposta. Tenho uma pergunta. Você está fugindo hoje à noite? Está fugindo da palavra do Senhor? Você tem medo de ler a palavra de Deus? Porque quando você ler, você vai descobrir uma coisa:
que o Espírito Santo está usando como convicção, ou do pecado, ou de algo que você deve fazer? Ou Deus já falou contigo e você ouviu a voz de Deus e você está dizendo: eu não quero, tenho medo disso, eu prefiro fazer do meu jeito. Você não precisa fugir para Tarsis ou outra cidade para fugir do Senhor. Você pode ficar em casa e fugir do Senhor. Irmãos, eu quero dizer que a chamada de Deus é uma coisa santa em primeiro lugar, uma coisa importante em segundo lugar, e vai trazer uma bênção na sua vida em terceiro lugar. Só tem que confiar no Senhor. O que Ele quer para a sua vida é boa. Talvez não vai ter aparência de coisa boa, mas no final vem a recompensa do Senhor. Mas Jonas, ele fugiu, entrou no barco, foi fugindo do Senhor, e acho que vocês conhecem a história. Logo veio a tempestade no mar. Foi tão ruim que os marinheiros pensaram: nós vamos morrer. Começou a jogar a carga fora do barco. Quando não ajudou, eles começaram a chamar nos deuses deles para a salvação. E Jonas estava dormindo no fundo do barco. O capitão achou ele e falou: clame ao seu Deus, talvez Ele vai nos ajudar. E ele subiu. E eles decidiram lançar sortes para ver quem é a pessoa que está causando isso. Sabe o que aconteceu? Quem era a sorte caiu? Adivinha. Você acha que Deus não sabe o que você está fazendo? Você acha que Deus não tem poder de manipular alguma coisa para indicar o que está acontecendo na sua vida? Ele pode, e Ele fez com Jonas. Então os homens ficaram apavorados quando ouviu a resposta de Jonas. E ele respondeu, depois de descobrir que era ele o problema, ele falou: eu sou hebreu. As pessoas disseram: quem é você? E o que você fez? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Posso dar uma aula bem rapidinho de religiões? Porque eu quero fazer isso. Eu sou professor de religiões, então. Mas essas religiões antigas, nessas religiões a pessoa não orava o Deus mais santo, o Deus mais poderoso. Tinha medo dele. Como foi a ideia de Deus naquela época? O Deus pode decidir qualquer coisa, pode fazer mal comigo, só porque Ele não gostou da maneira que eu falei com Ele. O povo tinha medo mesmo dos deuses, muito medo. E também, se você começa com um Deus baixinho, e se Ele responde bem, tudo bem. Mas se Ele fica zangado, você pode depois pedir para um Deus mais potente, entende? Com mais poder, para Ele cuidar do Deus mais baixo, entende? Mas se você vai direto para o Deus Altíssimo, você não tem outra opção. Não tem. Está perdida se Ele dizer não ou fazer mal na sua vida. Então estes homens ficaram apavorados, porque ele serve o Deus Altíssimo, que coisa! O Criador do mar e a terra. Este homem, ele não sabe melhor do que clamar o nome do Deus Altíssimo. Entende? Que não existe esses outros deuses. Só existe um Deus. E graças a Deus Ele é bom. Ele nos ama. Mas também Ele é justo. E Ele corrige os filhos dele. Neste momento, eles perguntaram: o que vocês fez? Porque ela, pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Ele já lhes tinha dito. Além de chamar o Altíssimo Deus, o Deus dele, ele fez mal e desobedeceu este Deus. E agora não tem outra opção. Sabemos a história. Jonas falou: tem que me jogar fora, no mar.
E os homens, eles não quiseram. Os marinheiros oraram e finalmente pediram perdão do Deus Altíssimo por jogar o servo dele na água. Entende? Mas está pensando, tem que fazer alguma coisa. E a hora que ele caiu na água, a tempestade acalmou. E Deus se revelou no poder dele, que ele podia fazer tudo, até calmar uma tempestade. E Jonas, ele ficou na água. Depois ele fala sobre esta experiência. Se você quiser ler isso, ele está desesperado. Eu acho que ele acha que vai morrer mesmo. No final desta passagem, a chamada é de Jonas para Deus. Uma coisa, um dia, pode ser hoje ou pode ser outro dia, você vai precisar do Senhor. E naquela hora, como é que você quer aparecer diante do Senhor? Como o servo fiel do Senhor, dizendo: Senhor, teu servo fiel está precisando de ajuda. Ou como Jonas, o servo desobediente, mas ainda numa situação ruim mesmo, de morrer, precisando de ajuda do Senhor. Melhor a primeira opção. Mas se você cair naquela segunda opção, sabe que Deus tem misericórdia. E ele ouviu a chamada de Jonas. A Bíblia diz que ele mandou um peixe engolir Jonas. Naquela época, a língua não tinha várias palavras para discriminar qual tipo de peixe. Talvez era baleia, outro tipo de peixe, quem sabe. Mas Deus fez deste grande animal no mar engolir Jonas. E ele passou 3 dias na barriga. E depois diz que ele vomitou, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Interessante. Até agora, o único caráter nessa história que foi obediente foi o peixe. A Bíblia diz na linguagem antiga, Deus mandou o peixe fazer isso. Deus ordenou isso, o peixe obedeceu, engoliu e depois vomitou ele no lugar correto. Então o peixe, no mínimo, foi obediente. A segunda chamada de Deus vem depois. Vamos olhar rapidinho. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: eu sei que você não quer ir para Nínive, então pode ir para outro lugar. É isso que o Senhor diz. Era a mesma coisa, não é? Não é que Deus decidiu mandar Jonas para outro lugar. Foi que Jonas decidiu obedecer ao Senhor. E Deus deu a Jonas uma segunda chance de cumprir a primeira missão que Deus tinha para ele. Daqui a pouco nós vamos ver que Deus pode mudar a mente. Podemos pedir e Ele pode responder. Mas neste caso, Ele mandou a mesma ordem a Jonas: vai para Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Esta vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Melhor ser obediente no primeiro lugar, não é? A terceira chamada de Deus. Está dizendo: pastor, Deus chamou Jonas, depois Jonas foi desobediente, Deus chamou Jonas de novo. Aqui esta terceira chamada de Deus. Vou explicar daqui a pouco, mas vamos ver que Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Que mensagem de esperança, não é? Boas novas. Nada. Parece que ele não gostava muito da cidade. E era a mensagem que Deus quis proclamar, que Deus está chegando para castigar esta cidade mesmo. O castigo do Senhor vem por causa dos pecados, maldades daquela cidade. Mas Jonas, ele
Uma cidade que talvez ele precisava 3 dias para percorrer, não dizer só passar, mas percorrer mesmo na cidade. E ele passou só um dia e pregou só esta mensagem meia não tão confortável para o povo, não tão agradável, mas uma profecia verdadeira do Senhor. Sabe uma coisa? Quando Jonas estava chamando o povo, profetizando, era a chamada do Senhor também. Quando nós falamos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que sai da boca. É a chamada de Deus para este povo se arrepender dos pecados, pedir perdão, confessar os pecados e ser justificados. E foi isso que aconteceu. Esta terceira chamada de Deus ao povo de Nínive deu fruto. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, um símbolo de arrependimento. E versículo 10, olha aqui. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Por que Deus não destruiu? Porque o povo se arrependeu. O povo mudou o comportamento, o pecado. E Deus não destruiu. Nós vamos para um campamento daqui 2 semanas. Se você quer conversar mais sobre este assunto, Deus mudou a mente mesmo, podemos conversar. Então temos bastante tempo para sentar lá à noite e conversar sobre este tema ou outra de teologia. Não quero entrar nisso agora, vai levar muito tempo. Mas podemos ver uma coisa. A misericórdia de Deus. E o poder da palavra de Deus para a salvação. É interessante como Jonas, ele obedeceu, ele foi para Nínive, ele pregou, e o povo se arrependeu. Mas eu quero lhe dizer que ele não fez o trabalho muito bem feito, não. Cidade que precisa 3 dias só para passar uma vez, e ele nem passou toda a cidade, foi um dia só e pregou. Cidade que não tinha a Bíblia, não tinha o Velho Testamento, não tinha nada da palavra de Deus. Ele poderia ter falado muita coisa de Deus, como judeu que entendeu e estudou a palavra de Deus. E ele não falou nada disso, só profecia de destruição. E ele, me parece, não foi muito fiel à tarefa missionária. No passado era supervisor de alguns missionários no Brasil, e se fosse Jonas, um dos meus missionários, eu precisava chamar ele para casa, vamos sentar, tomar um café, tem que falar, irmão, né? Este comportamento não é o comportamento de missionário mesmo. Vai lá um dia só, uma cidade grande, e tem que pregar mais do que isso, irmão, o que é isso? Nós podemos ver alguma coisa. Deus usou a mensagem. Talvez você está aqui dizendo, pastor, eu quero falar com alguém, mas eu não falo muito bem alemão. Deus usou a mensagem de Jonas. Pode usar a sua mensagem. Eu quero falar com alguém, mas eu não sei como falar, eu tenho medo de falar. Fala. Deus pode usar a sua mensagem. Mas fala com amor. Eu acho melhor do que pregar destruição da pessoa a primeira vez que entra na casa, tudo bem? Temos o Novo Testamento, sabemos melhor de Deus agora, temos o exemplo de Jesus, vamos falar no amor. Mas às vezes você tem que corrigir alguém também. E dizer, olha, Deus não vai deixar isso. Você vai sofrer, continuando neste pecado, você vai sofrer. Para disso. Que foi que Jonas falou. Uma vez eu estava na cidade de Breves. Eu perguntei uma coisa. Eu fui para Palestina do Pará e temos uma mulher que é de lá. Alguém já foi para Breves, no Brasil?
A minha família, claro. Foi comigo. Irmãos, eu fui para alguns lugares isolados, entendi, como missionário naquela época. É uma cidade que tem 80 mil pessoas, não é tão pequena. Fui uma noite com um outro pastor dos Estados Unidos, o nome dele é Darrell Robinson. Ele era pastor de mega igreja, escreveu alguns livros, e eu pedi para ele fazer um treinamento em como crescer uma igreja, como evangelizar, tudo isso, porque ele era um muito bom evangelista também. Então ele estava nessa igreja de breves à noite, 7:30, 8 horas da noite, pregando, e ele quis ilustrar alguma coisa, mostrar. Ele falou, olha, convidar alguém para a igreja é boa, mas melhor ainda é ir para a pessoa e falar a palavra de Deus. Usar o seu relacionamento mesmo para conversar, para tirar as dúvidas, levar a palavra mesmo, não esperar para o pastor pregar a mensagem. Então, ele decidiu sair da igreja na rua, à noite, 7:30, 8 horas da noite, não sei, 8:30 talvez, dessa cidade, é rua de chão, todo mundo sabe estar lá, fora da casa, porque está quente dentro da casa. E ele decidiu ir lá e gritar em voz alta, vem para a igreja, mas ele não falou bem, vem para a igreja. Ele falou, hey, we're having church tonight, y'all come to church. Ele falou em inglês. E ninguém lá fala inglês. Ele voltou para a igreja para mostrar que primeiro tem que entender a pessoa para falar, e tem que falar na rua não é o mais importante. O mais importante é convite pessoal, aquela mensagem pessoal que atende a pessoa. Passar folhetos na rua não tem nada errado nisso, mas aquele toque pessoal de Deus mesmo, que tem mais poder ainda. E ele pensou, ninguém vem. Ele voltou para a igreja, eu estava sentado bem atrás na igreja, eu vi atrás de mim 2 homens, na janela. A igreja tinha 2 janelas, tudo aberto. É Amazonas, é muito quente no lugar. Tinha 2 homens lá olhando, um falou, o que está acontecendo lá dentro? Por que aquele homem está gritando alguma coisa? Eu não entendi ele. Você entendeu ele? Não entendi o que ele falou. Eu não sei. Ele é bêbado? Não, acho que não é bêbado. É igreja. Eles não bebem na igreja. Você é doido. Mas ele falou uma coisa, eu não entendi. Estava muito alto, os 2 brigando, gritando. Eu pensei, puxa, eu preciso falar com estes homens para ficar. Porque estava bem na janela atrás da igreja, falando em voz alta. E claro, um era bêbado mesmo. Então, chamei um amigo e falei, vamos conversar com estes homens. Eu falei, boa noite. E nós levamos eles na rua um pouco distante para falar. Começamos a falar um pouco, e meu amigo falou, fala de Deus. Eu comecei a falar, olha, estamos tendo um culto hoje à noite. Porque Deus, Ele quer transformar nossas vidas. Ele quer nos dar perdão pelos pecados. Falei pouco. Não era, de verdade, eu era como Jonas. Eu não quis falar com este homem bêbado, entende? Normalmente eu não falo com bêbado, porque bêbado às vezes não entende. Próximo dia acorda e nem lembra nada. Então, eu acho que é um desgaste de tempo para nada. Então, eu não quis falar com esses 2 homens, principalmente com o bêbado. Outro não era tão bêbado. Um dos homens, de 28, 30 anos, começou a chorar. E chorar mesmo. Falou, pastor, ore por mim. Eu tenho em casa uma mulher e filhas. Eu estou bebendo o dinheiro da comida delas hoje à noite. Qual tipo de pai sou eu? Eu preciso me confessar, arrepender disso, parar disso. E ele, Júlio, lá na rua comigo, dedicou a vida ao Senhor. E dentro da igreja tinha um pregador, um dos ministros da igreja, que eu sabia que ele era alcoólico por muitos anos, e Deus transformou a vida dele. E depois eu fui, chamei ele e falei, olha, este homem precisa da tua ajuda. Fala como Deus libertou você deste problema e ajude ele neste momento. Às vezes nós falamos de maneira quase sem graça. E Deus usa. Então, vamos ser obedientes ao Senhor. Podemos ver a pessoa chamada aqui de Jonas.
Lembra como Jonas, depois do arrependimento de Nínive, ele voltou para casa celebrando, não foi? Oh, e o povo ouviu, foi um grande avivamento na cidade, foi? Nada. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele quis a destruição desta cidade. Eu não sei porquê, a Bíblia não diz porquê. Uns anos antes, a Síria, esta cidade, o país desta cidade, era a capital de Assíria, atacou Israel e dominava Israel e mataram muita gente, e talvez ele perdeu um pai, irmão, quem sabe, na guerra com este povo. Não sabemos toda a história, mas ele não quis que Deus perdoar este povo. Ele falou, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. E ele não gostou disso. Gente, existem pessoas que gostam de pregar o mal, entende? De profetizar destruições. E se fosse de Deus, prega. Mas tem pessoas que, me parece, gostam de fazer isso. Tem um gosto de ver o poder de Deus contra alguém. Castigar alguém. E eu preciso me lembrar de Jesus. O exemplo dele. Tem que dar uma certa justiça a Jonas também, porque ele foi pronto de ser jogado no mar para salvar os homens, entende? Não era completamente ruim este homem. Mas neste momento ele tinha alguma coisa amarga no coração dele. Você tem isso com alguém? Pensa. Você vai dizer, não, pastor, não tem nada disso. Sim, alguns crentes têm. Eu tinha na minha vida no passado. Mas, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de deixar isso para trás, de perdoar, esquecer, ir na frente com a vida. É isso que você tem que fazer. Não sei por que Jonas foi assim. Talvez ele era um dos piores missionários da Bíblia. Não era o melhor, com certeza. Mas ele primeiro foi desobediente, fugiu. Ele quis a destruição da cidade. Ele só andou um dia para pregar. Não foi com o trabalho bem no coração. Mas podemos aprender uma coisa disso. Através da mensagem dele, Deus salvou uma cidade inteira. Deus pode usar a sua mensagem, a minha mensagem. Ainda sem a minha vida perfeita diante do Senhor, não sou perfeito. Sem falar perfeitamente a mensagem, bem preparada, tem que ser fiel. O que Deus quer de nós é fidelidade, ser fiel. É isso. Ser fiel. Depois, vou terminar com esta parte. Depois tem eu não sei, Jonas, ele foi para um lugar e parece que ele estava em cima da cidade olhando, talvez pensando, talvez Deus vai mudar a mente de novo e destruir a cidade. Eu vou ver a destruição. Está lá no deserto, reclamando. E Deus fez uma planta brotar e crescer. Aquela planta deu sombra para ele. Era um lugar deserto, com sol quente. Como breves, que lugar quente, irmãos. Não é deserto, é rio, mas é quente mesmo. Então, estava com aquela planta para proteger do sol. E depois Deus mandou lagarto para comer a planta e morreu. E Jonas fica ainda mais irado sobre isso. E Deus falou: você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita
da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Podemos ver aqui o coração do Senhor. O que quer dizer esta coisa de direita, esquerda? Eu não quero falar mal de ninguém canhoto aqui, não é nada disso, entende? Mas na linguagem nós falamos fazer o direito. Até em inglês, fazer what is right, o direito. A ideia de fazer o correto, a esquerda não é o direito, então não é o correto. Parece que Deus está dizendo que o povo não sabia, Senhor. Não tinha a palavra do Senhor talvez, ou talvez Ele está falando das crianças, jovens que não entendeu as coisas de Deus. E fala dos rebanhos que são os animais. Se as pessoas morrem, esses animais dependentes que vivem em rebanhos, eles vão morrer também. Deus está até preocupado com os animais, mas muito mais com as pessoas na cidade. Quero perguntar uma coisa. Você tem este amor de Deus no seu coração? Vou mostrar algumas fotos aqui. Essas são pessoas de povos não alcançados. Povos que alguns têm missionários já, mas ainda não tinham uma boa resposta entre estes povos. Eu quero perguntar, essas pessoas que não conhecem o Senhor, você tem pena delas? Como Deus tem pena das crianças, dos animais? E qual a diferença entre essas pessoas e a nós? Nós temos a palavra de Deus. E como eles vão ouvir a palavra de Deus se ninguém prega? Se ninguém fala do amor de Deus para este povo? Aquela é judeia. E ela tem no Velho Testamento, mas não tem a história de Jesus. Não tem Jesus na vida. Talvez você conheça pessoas semelhantes que vivem aqui por perto. Eu sei que tem muitos refugiados aqui na Europa hoje. Então eu quero pedir, Josimar, por favor, venha aqui. Vou pedir para Josimar, em primeiro lugar, orar em favor destes povos. E principalmente em favor dos refugiados que vivem aqui na Europa. Eu convido você, vamos orar juntos. Em primeiro lugar, vamos colocar nossos corações diante do Senhor. E se for possível, você dizer, Senhor, estou disponível a falar a mensagem do Senhor.